E quem tá fudido, cara? Quem, tipo, tá... Mano, a vida tá uma zona. Assim, tu olha e tu fala, cara, não sei o que eu tô fazendo, durmo errado, trabalho errado, não tô indo em busca dos meus sonhos, assim. Onde que começa a organizar, assim, essa casa, assim? Entra com Cara, uma serra elétrica. você já falou primeiro, sono, tipo, em mentoria, qualquer coisa que eu dou, eu falo assim, não adianta nada pagar a mentoria, fazer tudo que a gente vai fazer, se você não organizar o sono. Porque é o que você falou daquele ciclo vicioso. Pô, você vai ter todas as ferramentas, mas você já vai acordar cagado e dormir ferrado. Tipo, acorda cansado, dorme mal, tipo, nada resolve. Não, e é cerebralmente impossível ser produtivo se tu não dormiu Vai legal. tomar más decisões, tipo, não vai conseguir estar ali, tipo, prestando atenção no que precisa prestar atenção. Então, o sono, ele vai ser o primeiro passo pra conseguir, tipo, ajustar isso. Vai ajustar meio que organicamente, muita coisa na vida. Aí, depois disso, eu colocaria um pensamento que é o pensamento de pensar em propósito e clareza. Tá. O que é propósito e clareza, né? Por que você tá fazendo algo? Por que ele é o primeiro passo que eu dou? Porque ele não vai ser resolvido em um dia, uma semana, um mês, talvez em um ano. A pergunta que eu faço é por que você grava esse podcast? O que você quer com isso? O meu objetivo aqui era adquirir conhecimentos para eu ter uma vida melhor e, por consequência, as pessoas terem conhecimento para terem vidas melhores. Então você tem clareza do porquê que você faz isso daqui. Uhum. Isso facilita para te dar mais motivação para gravar o episódio, isso facilita para você fazer o foco. Se alguma coisa tirar seu foco, pô, tem alguma coisa que tá fazendo você perder conhecimento, perder essa performance, você vai começar a tirar da rotina. Então essa clareza, ela é muito importante para você escolher para onde você guia a sua vida, a sua carreira, vai te definir foco, vai te dar motivação, ajuda com diversos aspectos. Só que o que é difícil, não é... Tipo, é complexo você encontrar o que você gosta ou por que você faz as coisas. O cara nessa situação que você falou aí, que tá com a casa toda bagunçada, tem que entrar pra quebrar Ele tudo. nem sabe. Só que você tem que começar a pensar. Tipo, tem que dar um primeiro passo. Qual que é o primeiro? Tipo, o que que tu... Até nessa linha, eu acho que eu tava assistindo algum podcast seu com... Não lembro com quem foi. Se foi com a Qual o tema? Luana. Eu não lembro. Eu lembro que você falou uma frase que é o seguinte. Você tá um erro mais próximo do seu melhor acerto, né? Você falou, tipo, você tá um stories flopado, um reel seu flopado, mais próximo do seu risco que vai bombar, coisa do tipo. O propósito é a mesma coisa. Você tá, cada dia, um passo mais próximo de encontrar. Pode ser que esteja a 100 passos a 1 milhão. Mas você precisa caminhar. Não dá pra ficar ali parado, entende? Então, ele vai te resolver alguma coisa de imediato? Não, mas você tem que começar a refletir, pensar e testar pra que ele vá ficando mais próximo do que você procura. Uhum. Como que eu alcanço, como que eu encontro propósito, clareza? Testando. Então, pô, como que eu sei se eu gosto de marketing, se eu gosto de gestão de pessoas, se eu gosto de gestão de projetos, se eu gosto de, sei lá, ensinar pessoas sobre alguma coisa? Eu tenho que treinar, tenho que testar. Uhum. Vai lá, faz uma atividade daquele tipo, pega um emprego daquele tipo, entra, vai lá e faz aquela atividade. E você vai ter que começar a se meio que autoanalisar. Como eu tô me sentindo com aquilo? Eu tô gostando? Tem algum aspecto que não tá legal? Uhum. Se a pessoa não se experienciar, se não viver, não tem como saber. Não. É tipo, pode ser que tu tenha a genética do Ramon Dino, mas tu nunca treinou. Cara, Tu nem sabe se tu tem a genética do cara. Isso é muito sinistro. Tipo, não vou nem abrir parênteses, senão eu vou me perder nos parênteses, mas tipo, tem uma pesquisa que o cara fala de talento. E ele fala uma frase justamente essa, que talento ele vai ser jogado no lixo se a pessoa nunca executar. Uhum. Você pode ser o melhor nadador do mundo. Você já nadou? Eu nadei Então, bastante. beleza, a gente sabe Eu que- sei, eu nunca, sei lá, velho. Pô, sei lá, um monte de coisa que a gente nunca fez, Então, né? Nunca fiz alpinismo, nunca andei de esqui. Você tem que Pode ser que testar. eu nasci geneticamente isso. pra ser o melhor esquiador do mundo. Só que é nasceu no Brasil. Só que eu nasci no Brasil e nunca encostei no esqui, velho. E aí eu fiquei com uma pira dessa uma vez. Tipo, eu tava no meio da faculdade, eu falei, cara, e se eu fizesse marketing? Eu não sei agora, será que eu tô no lugar certo? Aí eu falei, não é possível, para, respira. Tipo, Velho. porque você tem que experimentar. Uhum. E eu acho que esse é um primeiro passo. Para, testa e anota, assim, tipo, o que você gosta de fazer, quais são as situações que você não gosta de passar. Uhum. É óbvio que você vai ter situações, tipo, no seu trabalho, mesmo dentro do seu propósito, vai ter coisa que é desconfortável, vai ter coisa que não é boa, mas tem que ser um equilíbrio, né? Mais coisas positivas do que negativas. Cara, eu acho que sempre o propósito, de alguma maneira, se remete à infância da pessoa, ou à primeira adolescência, sabe? Eu acho que sempre alguma característica que tu carregava nessa fase, ela se manifesta no teu propósito. Que eu não acredito em propósito, né? Tipo, porra. Cara, eu nunca pensei nisso daí. Eu acho que sempre.
Entendeu? Eu acho que... Eu tenho um livro do Paulo Coelho que chama O Alquimista, que ele é justamente falando sobre a lenda pessoal, que é uma palavra alternativa que seria para propósito, né? Que daí conta a história do Santiago, que era um criador de ovelhas que sonha com um tesouro na pirâmide do Egito, e ele vende as ovelhas e vai em busca dessa pirâmide, né? E essa jornada dele é a busca, esse tesouro que ele tá tentando encontrar é a busca por propósito. E nesse livro o Paulo Coelho tá contando mais ou menos a história dele, que ele foi um cara frustrado a vida inteira e ele foi ser escritor lá com 40 e poucos anos e encontrou a parada dele. Eu acho, velho, que sempre esse propósito de alguma maneira se conecta com, assim, essa parada da tua primeira infância ali. Por exemplo, eu era um cara ultra curioso, questionador, etc, etc e tal. Tá, porra, eu nasci pra ter um podcast? Não. Mas eu ia ter alguma coisa que se relacionasse a comunicação, conversa, questionamento, porque eu sempre fui assim, eu sempre gostei dessa paradinha de pô, eu paro pra ouvir as pessoas falarem, eu tenho interesse, sabe? Eu sempre fui interessado. Então, de alguma maneira, isso se manifestou. Mas faz todo sentido, porque para e pensa assim na comportamento, né? Comportamento, ele vai se selecionando a partir da sua evolução ainda dentro da sua infância até a sua vida adulta, vamos dizer assim. Então, se você parar pra pensar, durante a sua infância você fez algo, você fez algum comportamento que era relacionado à curiosidade, a conhecimento, ele foi reforçado, de alguma forma, tipo, ele te fez bem, você falou, opa, eu vou repetir isso daqui, eu gostei. Uhum. Então, faz todo sentido, cara, eu curti essa... Só que é um reforço que, como tu tá com uma neuroplasticidade absurda, muito alta, absorvendo, é um reforço, molda tão forte os teus engramas mentais ali, que esse reforço, ele precisa ser recompensado o resto da vida, cara. Então, é um gancho que tu fecha quando tu encontra o que tu chama de propósito, pô. Tá formado em algum pedaço ali. Fechou, acabou o episódio. Cara, muito bom esse... Bom, né, velho? Como que chama o livro? O Alquimista? Esse livro é O Alquimista. Pô, eu vou ler. Vou colocar no topo da lista agora. Ele é bem... uma jornada espiritual, assim, mas é legal, cara. Não, o conceito lenda pessoal é muito bom, velho. Porque eu gosto de fazer esses links, assim, tipo, o propósito, o reforço comportamental, tipo, qualquer nome, assim... Primeiro, ele é importante, como a gente falou, mas ele faz todo sentido, porque você carrega essa evolução de comportamentos, assim. E, da mesma forma que ele é positivo, como a gente tá falando, também pode ser negativo. Tipo, eu tava pensando outro dia, abrindo parênteses, sobre essa questão de comportamentos que eu tive na minha infância, que, sei lá, me carregaram ali durante a adolescência, que causaram algum tipo de problema ou algum tipo de coisa positiva na minha vida adulta. Tudo. Então, mas pensa assim, por exemplo, tem algum comportamento seu muito negativo, você não precisa falar, se você quiser, que você tem hoje, e que você, tipo, sei lá, pensa no comportamento seu negativo. Um exemplo meu que eu tava pensando, eu tava no trânsito parado, na Marginal, em São Paulo, não tem nada pra fazer, você fica ali olhando pro céu, e eu tava pensando nisso. Eu falei, pô, eu sou muito... Não é insuficiência, eu sou muito... Incapaz? Eu tenho um senso de incapacidade que eu sinto que eu carrego. Meu primeiro emprego, eu precisava que todo mundo validasse o que eu tava fazendo, e eu fiquei pensando, falei, pô, por que eu tenho esse senso de incapacidade? Eu vou postar uma foto, um vídeo, um stories, tipo, eu olho aquilo 7 vezes antes de postar, eu não me sinto confortável, assim, em alguns momentos. Hoje tá bem melhor. Falei, por que eu tenho esse sentimento? E ele me atrapalha até um pouco hoje. Aí eu fiquei pensando, pô, porque lá na infância aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depois na minha adolescência aconteceu tal coisa. Na minha vida adulta aconteceu tal coisa. E que foi reforçando esse sentimento de incapacidade. Então, da mesma forma que ele pode reforçar uma coisa boa, que é a questão que a gente tá falando do propósito, pode reforçar uma coisa negativa também. Mas isso me leva a crer que, tipo, não existe o propósito. O propósito é uma necessidade subjetiva de sanar nossos engramas e primeiros reforços que tivemos na vida. Vamos dizer assim. Mas é uma forma de você manter em alguma coisa que você realmente se encontra. Isso, sim. Exato. Mas, tipo, do ponto de vista cósmico, nossa, o seu propósito é ser um host de podcast. Não, ele vai ter a ver, vai ter conexão com a sua história. Exato. E esse ponto só fechando parênteses do negativo, cara, eu fiquei pensando nisso e por que eu tava pensando nisso? Eu acho que é um raciocínio legal para depois até você pensar, qualquer pessoa pensar. Da mesma forma que o propósito ele te potencializa, esse comportamento negativo, ele pode estar te barrando alguma coisa hoje. Que a gente fala gestão do tempo, produtividade, performance, cara, isso não é só sobre organizar a agenda, acordar às 5 da manhã e ter uma rotina bonitinha no Google Calendar. É sobre você realmente encontrar um comportamento que, pô, por que esse comportamento me barra hoje? Por que eu não produzo, não consigo entregar mais? Eu tenho isso aí, eu tô trabalhando em terapia. Eu tenho um lá redondo que acho que não vem ao caso.
Que você... Então. Tu trabalhando pra destruir ele, mano. E é difícil, velho. Dói, tu não quer ir ao lugar da casa, dessa casa que a gente tá organizando nesse episódio. Mano, tu não quer entrar nesse quarto, velho. Dentro desse quarto tem um demônio que tu não quer entrar. Você fechou ele com 7 chaves, tipo, pra você não ter que voltar lá. E, cara, a gente não pensa nisso. Normalmente a gente tem isso atrapalha demais produtividade, performance, relacionamento, carreira, vida social. A gente deixa isso de lado e a gente não pensa sobre isso. E isso vai afetar demais o seu resultado, sabe? Sempre, o tempo todo. E tem outro ponto. Você falou um ponto muito importante. Você foi na psicóloga, na terapeuta pra encontrar isso. Quantas pessoas param pra pensar isso sozinho, assim, no dia a dia? A gente não é encorajado a ter reflexões, autoconhecimento, tipo, esse tipo de coisa. Não, e a pessoa... Cara, eu vou ser sincero, velho. Eu acho que a pessoa não consegue resolver, cara. Não. Tipo, é muito difícil resolver essas... Depende do que a pessoa tem também, né? Qual o tamanho desse demônio. Ele é um Balrog do Senhor dos Anéis lá. Mas... é muito difícil, porque a terapeuta, né, é uma psicóloga treinada, ela tem ferramentas, ela tem gigantes atrás dela ajudando tu a matar esse demônio. Ela entra no quarto contigo. Agora, tu sozinho, meu irmão, tu não tem nem coragem de enfrentar, velho. Mas e os comportamentos pequenos? Eu concordo totalmente. Os comportamentos pequenos, sim. Então, e a gente não tem esse hábito. Eu tô te contando isso porque foi recente. Eu tava no carro, realmente parado no trânsito, e eu não sei de onde que aparecem esses estalos, assim. Eu tava lendo estou terminando um livro de psicologia comportamental, e aí eu fiz essa conexão, tipo, beleza, comportamentos são reforçados durante a sua história, sua evolução, né? Evolução humana e sua evolução de vida, né? Da infância até o adulto. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, quantas vezes eu parei pra pensar em pequenos comportamentos que eu tenho, pequenos vícios que eu tenho de hábitos que me impedem de performar mais, sabe? Tipo... O Jordan Peterson, cara, ele fala assim, ó, que quando tu vai, vamos supor, organizar a casa do jeito que a gente tá falando, tu tem que começar arrancando essas ervas daninhas. Tu tem que arrancar as pequenininhas. Porque tu não tem o material necessário pra matar esse demônio, essa erva grande que tá lá dentro. Tu tem que começar pelas pequenininhas que elas vão te dando... experiência e o motor. Só que ele diz que se tu for lá pra tentar enfrentar esse demônio com as ervas daninhas ali na calçada ainda, tu não consegue e a hora que tu volta essas ervas daninhas já são um problema gigante. Então tu tem que... essas pequenas coisas que tu consegue, tu tem que fazer. Mas é difícil pra caralho, velho. Tu ainda não se inscreveu?